Olá, meu nome é Fábio Querbava, eu sou médico hematologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje no Hematodos nós vamos falar um pouco sobre a leucemia mieloide crônica. Bom, a leucemia mieloide crônica é uma doença relativamente rara, ela incide em torno de 5 a 7 pessoas por 100 mil habitantes por ano, e uma característica importante já de antemão, aqui que a gente pode ver no gráfico, é que essa segunda curva, é que a mortalidade dela, antes do advento dos novos tratamentos, era relativamente alta, os pacientes dependiam de transplante de medula, e hoje a mortalidade dela praticamente é zero, e os pacientes vivem normalmente como um paciente que não tem, uma pessoa que não tem leucemia, às custas, obviamente, de um tratamento crônico prolongado, como a gente vai comentar. Aqui é uma outra informação importante, antes de a gente falar um pouco sobre como é que é essa doença e o que causa, que é o número de pacientes no SUS, no Sistema Único de Saúde, ao longo dos anos. A gente vê que esse número vem aumentando, porque, de novo, os pacientes eles convivem com a doença. O SUS é um sistema que dispensa o tratamento para os pacientes. Isso é extremamente importante, porque, de fato, a gente tem um controle muito bom para todos os pacientes no Brasil. Bom, o que causa a leucemia mieloide crônica? É uma alteração genética, especificamente na medula óssea, que é o órgão que produz o sangue, e especificamente essa mutação, ela vai acelerar a produção de glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo, a gente chama de neutrófilos, e esse aumento, essa proliferação de neutrófilos, de glóbulos brancos, vão acumulando no sangue, no baço do indivíduo, levando a toda a sintomatologia e todo o quadro clínico que a gente conhece. Então, essa alteração é extremamente importante, ela chama de cromossomo Filadélfia, que foi descoberto nessa cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, e é essa alteração que causa todo o quadro clínico. A outra coisa importante é que não existe um fator de risco definido. Essa mutação ela acontece ao acaso, como a gente comentou, ela é relativamente rara, mas quando ela acontece, ela causa essa desordem na medula óssea do paciente. E o quadro clínico, ele sempre comete, então, o glóbulo branco, como a gente comentou, e aqui é o número de leucócitos no sangue, a gente vê uma casuística grande, e os pacientes variam de 15 mil até 600 mil glóbulos brancos no sangue periférico, e é assim que a gente pensa no diagnóstico. Então, o paciente ele tem alguma sintomatologia, colhe o hemograma, os leucócitos são aumentados, fazem-nos pensar, então, na leucemia mieloide crônica. E qual que é a história natural, qual é o quadro clínico da leucemia mieloide crônica? Os pacientes, inicialmente, eles têm uma fase crônica, que dura anos, ela pode durar meses ou anos, e é responsível ao tratamento, né? Então, o objetivo do tratamento é manter o paciente sempre em fase crônica e impedir essa evolução. E vai desde um paciente que é assintomático e, por acaso, colheu o hemograma e viu que o leucócito está aumentado, a gente faz o diagnóstico, ou o quadro clínico é relacionado a esse aumento de leucócito e, eventualmente, anemia, que traz fadiga, cansaço, perda de peso, sem nenhuma explicação, e uma dor ou desconforto abdominal que é muito relacionado ao baço aumentado. Então, como a gente havia comentado, os leucócitos represam no baço, isso causa um incômodo no paciente, e eventualmente sudorese noturna, que é um outro marcador que não é específico da leucemia mieloide crônica, mas ela mostra a proliferação desses leucócitos, e à noite o paciente tem uma sudorese, um suor noturno abundante, independente do calor. Isso são sintomas que acontecem. Caso o paciente não seja tratado, essa doença ela evolui para uma fase que chama acelerada, onde o baço aumenta muito e a medula começa a ter falha e começa a não conseguir produzir sangue adequadamente, até uma crise blástica, que é basicamente uma leucemia aguda, e o paciente acaba precisando tomar uma quimioterapia, e é um quadro muito mais grave. Então, o diagnóstico mais precoce, o tratamento instituído precocemente, ele previne toda essa evolução. Aqui é uma curva de sobrevida, que a gente chama, né? Quantos pacientes conseguem conviver com a doença ao longo dos anos. Essa curva em azul, ela é muito ruim, que foi
no início do século passado, e a gente vê que com a evolução do tratamento, essa curva em vermelho, os pacientes eles vivem normalmente como se não tivesse leucemia desde que em tratamento. Então, realmente, o tratamento mudou muito e trouxe uma vantagem muito boa para esses pacientes. Aqui é uma curva que mostra o número de transplantes de medula óssea realizados por ano no mundo para tratar LMC. E a gente vê aqui que tem uma crista, o número de transplantes ele aumentou muito até o começo do século. Desde então, houve o advento das terapias-alvo, e praticamente hoje, você vê, o número de transplantes foram caindo, e hoje é anedótico a utilização de transplante para os pacientes com leucemia mieloide crônica. A gente basicamente usa quando o paciente não está realmente respondendo a nenhuma classe de medicação, como a gente vai comentar, ou quando ele evolui para a crise blástica, como a gente comentou. Então, é muito raro hoje indicar transplante para leucemia mieloide crônica. E aqui, novamente, uma curva de sobrevida mostrando que os pacientes controlados, eles vivem igual à população normal, igual à população que não tem leucemia mieloide crônica. Então, aqui a expectativa de vida de quem tem leucemia hoje é igual a uma pessoa que não tem LMC, desde que o tratamento seja instituído e dirigido de forma correta, né? E qual o objetivo, então, do tratamento? Não é necessariamente cura, a gente não precisa curar, a gente precisa controlar a doença. Então, prolongar a sobrevida ou dar uma sobrevida igual a uma pessoa que não tem leucemia mieloide crônica, prevenir a progressão da doença para aquela fase acelerada e crise blástica. O remédio consegue fazer isso e, obviamente, dar uma qualidade de vida. O remédio oral, o paciente consegue viver normalmente tomando esse remédio. E hoje, mais recentemente, a gente sabe que aquele paciente que consegue responder muito bem, a gente mede isso a nível molecular, ele tem uma possibilidade de interromper o tratamento depois de anos e tentar ficar livre do tratamento. Então, isso é um objetivo secundário do tratamento. Toda vez que a gente começa, a gente não almeja tirar o remédio, mas para um grupo de pacientes que consegue essa resposta muito boa, isso também é possível e não deixa de ser um objetivo inicial. Aqui são os inibidores da tirosina-quinase, que nada mais são do que remédios que bloqueiam aquela mutação e impedem todo esse desarranjo da medula óssea. Existem vários hoje, existe uma gama de remédios possíveis. O que é importante é que os iniciais, aqui o imatinib, o dasatinib e o nilotinib, são os remédios de tratamento iniciais, e a grande maioria dos pacientes, eles se mantêm nesses 3 remédios, desde que respondam bem e sejam bem acompanhados e bem monitorados. E para uma minoria de quem não responde, eventualmente a gente tem o buzotinib, o ponatinib e mais recentemente o asciminib, então trazendo aí uma possibilidade para pacientes que realmente não estão respondendo adequadamente, que é uma minoria, né? Daí, para o paciente, né, para o paciente que tem leucemia mieloide crônica, uma questão extremamente importante é a adesão. Então, não basta eu fazer um diagnóstico, ter um segmento adequado, disponibilizar o remédio e o paciente não aderir. E essa adesão ela é extremamente importante. Então, a gente vê aqui que quem adere mais de 90%, quer dizer, toma mais de 90% dos comprimidos por mês, ele tem uma chance muito melhor de atingir a resposta molecular, uma resposta boa, do que aquele paciente que não tem uma adesão adequada. E basta 2 dias por mês sem o remédio para a gente considerar uma não adesão adequada e o paciente não responder de forma correta. Então, é extremamente importante isso. Daí a informação para o paciente, equipe multidisciplinar ajudando o paciente a ter essa adesão que é tão importante, né? Obviamente, o tratamento não é isento de efeitos colaterais. A grande maioria dos efeitos colaterais, elas acontecem nos primeiros 3 meses de tratamento e desaparecem, ou são muito bem resolvidos. Então, aqui o imatinib, dasatinib, nilotinib. Existem efeitos eventualmente importantes, mas que são realmente resolvíveis. E o que é importante é não deixar de tomar por causa de um efeito colateral. Exemplo, imatinib pode dar uma retenção de líquido, um edema, que é um edema benigno, mas traz um desconforto para o paciente e a gente tem mecanismos para resolver esse problema. Da mesma forma, dor muscular,
e às vezes tem alteração de intestino, mas todos resolvíveis e, de novo, tendem a desaparecer ou melhorar muito com o tempo, e é importante. Obviamente, se o paciente desenvolve um efeito e esse efeito não consegue ser resolvido, a gente pode trocar o remédio para dasatinib ou nilo e, com isso, minimizar efeitos colaterais e garantir, então, essa adesão ao tratamento contínuo e a boa resposta da leucemia mieloide crônica. Bom, paciente diagnosticado, começando a tomar o remédio, ele respondeu muito bem. De novo, a gente mede a quantidade do gene alterado no sangue. Quando ele consegue ter uma resposta muito boa, muito profunda, em torno de 50% dos pacientes conseguem essa resposta, a gente pode tentar parar, descontinuar a medicação. Então, isso é feito de uma forma extremamente rigorosa, com acompanhamento muito de perto do paciente, e, de novo, pacientes que conseguiram uma resposta muito profunda e assim permaneceram por vários anos. Por que que isso é bom? O paciente pode tentar parar o remédio, ele fica livre de eventuais efeitos colaterais, ele tem uma questão de custo, né? Não precisa mais alguém disponibilizar o remédio, e teoricamente, esse paciente estaria curado da leucemia mieloide crônica. O que é importante dizer? Quando a gente tenta parar o remédio, descontinuar, 50% dos pacientes vão voltar a ter o gene alterado e eu vou precisar reintroduzir o remédio. A gente sabe que isso é seguro desde que faça o acompanhamento muito adequado. E em torno de 40% a 50% dos pacientes vão ficar livres do tratamento por longo prazo e, teoricamente, o paciente estaria curado. Então, isso é uma questão nova no tratamento da leucemia mieloide crônica e, obviamente, o hematologista, junto com o paciente, define a possibilidade, então, da descontinuação, mas é mais uma informação importante até para ajudar o paciente a aderir ao tratamento. Quer dizer, aquele paciente que adere, consegue uma resposta, tem a possibilidade eventual de parar o tratamento e ficar livre da medicação. Então, era basicamente isso que eu queria comentar. Obrigado pela audiência.